E agora vamos falar da eficácia. Como que o supervisor de segurança pode ser eficaz no trabalho dele. Né? A gente já falou sobre eficiência, mas agora é sobre eficácia. Como que ele vai ser um bom supervisor. E a eficácia, lembrando, é fazer o que precisa ser feito. Não é fazer muita coisa, é fazer o que precisa ser feito. Então, a gente delimita o que realmente ele precisa fazer. E aí tem algumas técnicas para fazer isso. Eu gosto de uma muito legal, que eu até li num livro, que eu vou deixar aqui para vocês, do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Muito interessante esse livro. E aí ele fala o seguinte, que geralmente a gente começa pensando nas coisas pelo o quê. O que eu vou fazer? Aí depois a gente vai para o como, e depois a gente se pergunta por que você está fazendo. E às vezes você vai descobrir, no final das contas, que você nem deveria estar fazendo aquilo, porque você não se perguntou o porquê que você deveria estar realizando aquela atividade. Então a gente tem que fazer o contrário. Começar pelo porquê. Né? Por que o supervisor de segurança trabalha? Né? A gente pode ter algumas respostas para essa pergunta. Eu vou trazer duas. Para trazer mais segurança para o cliente, então ele vai conseguir gerenciar bem a equipe dele, os vigilantes, os porteiros que estão no posto, e vai com isso trazer mais segurança para o cliente final. E ele atende o cliente e ele também atende a empresa. Né? A empresa é muito importante ele se preocupar com a empresa, porque é da onde vem o salário dele. E o supervisor ele tem que dar um retorno financeiro para a empresa. Como que ele vai dar um retorno financeiro para a empresa? Sendo eficaz nas tarefas dele, conseguindo gerenciar bem os postos, gerenciar bem as crises, tratar bem os problemas, tratar bem o cliente, reter cliente, né? Criar uma reputação boa para a empresa. Então ele tem que pensar nessas duas coisas, trazer segurança para o cliente e trazer retorno financeiro para a empresa, ser eficaz no trabalho dele. Né? Ele tem que se preocupar com esses dois pontos. E como que ele faz isso? Né? Também tem várias respostas para esse como, mas eu vou dizer algumas aqui que eu listei. Ele ser eficaz, dando suporte necessário para cada posto. Então, o posto de serviço, o vigilante que está lá na ponta, ele precisa ter o apoio do supervisor. O supervisor tem que ser o porto seguro dele. Ele tem que ligar e o supervisor tem que ser a pessoa que vai conseguir ajudar ele na hora que ele precisar. Né? E ele tem que saber dividir bem as atividades dele. Saber dividir bem o que é importante ele fazer e o que não é importante ele fazer. Do que é importante. Quantas vezes é importante ele fazer cada ponto desse. Como é que ele tem que dividir a agenda dele. Tudo isso é importante. Né? E a gente vai lá para o quê. Né? Eu separei algumas coisas também para esse quê. O quê? Uma delas é definir a criticidade de cada posto. Por quê? Porque o que, no finalzinho aí dessa definição nossa, já é bem o que ele vai fazer mesmo no dia. Né? E aí ele define a criticidade de cada posto, define quantas vezes ele vai ter que visitar cada posto, o que ele vai ter que fazer lá. Né? E tudo isso é de suma importância para ele conseguir dividir bem a tarefa dele e aí, consequentemente, aproveitar bem o tempo. Então a gente saiu lá do porquê, que é garantir mais segurança para o cliente, trazer mais retorno financeiro para a empresa. O como, ele sendo eficaz, dando suporte para a equipe. E o que? Definindo exatamente as tarefas dele do dia a dia com base em tudo isso. Né?